Aleluia. Que bênção, né? Irmãos, eu queria falar só um pouquinho para vocês sobre as cores. Essas cores, elas não foram inventadas da nossa cabeça. Na verdade, a pessoa que primeiro ministrou para as pessoas na rua com esse livro sem palavra foi em 1856, se eu não me engano. E eram 3 cores. Era a amarela, a preta e a branca. E depois, já agora, em 1900, que foi então acrescentado mais as outras cores, que são a verde e a branca. Perdão, tinha a amarela, a preta e a branca. E foi inventado a verde. Ai, já confundi tudo. Foi acrescentado a verde. Não, foi acrescentada a verde e a branca. E a amarela, a preta e a vermelha é que já existia. Eu estava esquecendo da vermelha. A vermelha, vocês não ajudam? Né? A vermelha, a preta e a amarela já existia. Então foram acrescentadas mais 2 cores e hoje nós utilizamos. Tem várias formas da gente falar do livro sem palavra, né? Existe o livro que é sem palavras, que a Nina e as crianças bem explicou para vocês. Vamos ver se vocês sabem. A página amarela. Aham. A página preta. Ah, esse vocês lembraram bem, né? A página vermelha. Sangue de Jesus, ó, vocês estão bom. Página branca. Coração limpo. Muito bem, né? Glória a Deus. E aí depois o vitamina A, ó, já lembraram aí, vitamina A, né? A vitamina B e vitamina O, né? Não tem a A, mas podemos colocar ela aí também, amor, né? A vitamina B e vitamina O. Então, essa é uma forma também de nós estarmos evangelizando. Pode ser um livro menor, né? Para você evangelizar na rua. Em 2018, eu fui para o Equador. E lá no Equador, eu fiquei 28 dias. E nós evangelizamos 23 mil crianças nas escolas. Escolas a qual era proibido entrar o evangelho há algum tempo atrás. E aí a APEC, que é uma evangelização pró-criança, né, que é mundial, ela conseguiu entrar nessas escolas e então foi aberto já há muito tempo. E eu fiz parte desse projeto em 2018. E eu fui para lá, fiquei alguns dias lá, e tudo que a gente ministrava era com as cores. E era muito lindo de ver aqueles ginásios cheios de criança, todos eles entendendo o Evangelho, se levantando e aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. A APEC fez um levantamento no final dos 28 dias que nós ficamos lá, e foram 23 mil crianças, entre adolescentes, jovens e crianças já na idade escolar, que aceitaram a Cristo através da evangelização do livro sem palavra. Então, é um livro, é as cores que nós podemos evangelizar as crianças. Aí os irmãos me perguntam, como que você evangelizou lá, se você não fala a língua, né? Mas eram missionários do Brasil, da Itália, da Espanha. Era um ou dois representantes. O Brasil é que mais tinha, nós éramos em 15. E eu sempre ficava junto com a boliviana, que ela era da Bolívia, a outra da Venezuela. E a gente se entendia, porque elas falavam em português. E eu não entendia nada, mas os louvores e os versículos chaves do livro sem palavra, todos nós treinamos antes para poder evangelizar na língua
lá do Equador. Por que eu contei esse testemunho para vocês? Porque de repente você está aqui hoje e você ainda não conhece Jesus como deveria, você ainda não aceitou a Cristo. Quem sabe você pode ser de alguma religião, de alguma igreja, e você já pertence àquele lugar há muito tempo, mas mesmo lá, conhecendo o Evangelho, você nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Às vezes nós ficamos anos dentro de uma igreja e chega no final, às vezes a gente não sabe o que a gente é. Então eu quero deixar bem claro para você hoje, Jesus é a essência de todas as coisas, Jesus é a salvação, Jesus é o centro deste culto, é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, e isso é para você e para mim que estamos aqui hoje nessa noite. Amém? Então eu quero falar um pouquinho para você. Olha só, tá vendo aqui também são cores, ó. Nós fizemos isso aqui para a noite do pijama. As crianças levaram isso aqui para casa, né? Também é um método de evangelização, para evangelizar. Mas é só para evangelizar crianças? Não, queridos. A gente evangeliza os adultos, as crianças, os adolescentes. Na verdade, quem iniciou esse método de evangelismo, ele não evangelizava crianças especificamente, eram os adultos, eram as pessoas da rua, eram aqueles que viviam nas ruas, principalmente no noturno, à noite. E esse homem de Deus, ele saía nas ruas com um livreto e ele então evangelizava, porque era noite, ele não conseguia ver, então o livro era sem palavras mesmo, então ele evangelizava citando os versículos da Bíblia, a qual ele memorizou, guardou em seu coração. Então nós também podemos fazer isso, evangelizando o nosso irmão, evangelizando o nosso familiar. Amém? Que eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Vamos fazer uma breve oração. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, do Teu altar. Ó Pai, nós sabemos que até aqui o Senhor já ministrou em cada coração, através dos louvores, da abertura, do ofertório. O Senhor já falou através das crianças nessa primeira parte da ministração. Pai, nós sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é amor, e o Senhor está neste lugar. Pai, muito obrigado pela Sua preciosa presença. Que o Espírito Santo trabalhe agora em cada coração, trazendo, Pai, a alegria em estar aqui e trazendo principalmente em nosso coração a convicção que nós precisamos do Senhor para vencer, que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. E nós te louvamos, nós te agradecemos. Continua falando em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Olha só essa cor amarela, olha que linda. O amarelo, quando você vê a cor amarela, você vem o que na sua mente? Ah, vem ruas de ouro, vem o sol, né? Tem criança que chega de falar assim, a banana, né? A cor da banana é amarela. Mas eu quero dizer para você que além de tudo isso que é amarelo, o Senhor, Jesus, Ele nos fala hoje através dessa cor que Ele é o Criador. Fala assim, Deus é o Criador. Quem é Deus? Deus é o Criador, Ele é amor e Ele é santo. O que a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 3, versículo 16? Todo mundo sabe. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele criou eu e você. Vira para o seu irmão e fala assim, Ele criou você.
né? Deus criou você. Ele fez tudo que tem nessa terra. Ele fez os céus. Lá no céu tem ruas de ouro. A Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que tem ruas de ouro, são feitos de cristais, que lá não haverá tristeza, lá não haverá doença, lá não haverá enfermidade, porque Deus é santo. Deus é o Deus que criou todas as coisas, e lá com Ele não haverá nada disso. E a palavra do Senhor diz que Ele nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas olha só, lá no céu é tudo maravilhoso. Lá no céu tem ruas de ouro. Lá no céu tem tudo que eu quero de muito bom: felicidade, alegria, paz. Mas tem uma coisa: lá no céu, o que lá no céu não pode entrar? Lá no céu não pode entrar o pecado. Vira para o seu irmão e diz: lá não entra o pecado. Fala para ele assim: lá não entra o pecado. E o que é o pecado? As crianças falaram muito bem aqui, né? O que é o pecado? O pecado é tudo que desagrada o coração de Deus. E o que desagrada o coração de Deus? Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sinto que não agrada o coração de Deus. Tudo isso é pecado. Tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Como falaram aqui. Aquela mentirinha, falou que desligou o celular, não desligou, ficou vendo que não era para ver. É pecado? É pecado. Não dá tempo de ver o Nutridos, mas dá tempo de ver outras coisas. O celular está sempre ligado. Mas é meu serviço. Amém. Mas se eu vejo aquilo que não pode, é pecado. Desagrada o coração do nosso Deus. E quando eu fico chateado com alguém e não quero perdoar, será que é pecado? É pecado. Eu não posso, eu tenho que estar o quê? Sempre ali conectado com Deus, porque o pecado não entra lá no céu, porque o céu é um lugar onde tem santidade, não tem pecado, não tem tristeza, e tem o quê? Jesus, Deus, o Espírito Santo, e eles não aceitam o pecado. Então olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão afastados da onde? Da glória de Deus. Muitas pessoas pensam que a religião liga a Deus, mas a palavra do Senhor diz também lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, né? E algumas pessoas pensam assim: não, mas eu sou boa, se eu fizer o bem eu vou para o céu. Mas eu sou da igreja tal, eu estou lá, eu faço parte, então eu vou para o céu. Não, não é assim que funciona. Ninguém consegue ligar o homem a Deus, porque olha só, nós estávamos mortos para Deus, nós estávamos nos nossos delitos de pecado, nós somos pecadores, como a Bíblia diz, e o pecado é morte, o pecado gera a morte. Mas então, como disse a Nina, e aí agora, como que nós vamos fazer? Porque eu sou pecador, eu estou afastado de Deus porque eu sou pecador, eu fiz tudo isso, e agora? Tem como se resolver? Tem sim, o pastor vai resolver isso para mim. O pastor vai resolver? O pastor não vai resolver. Eu já sei quem que vai resolver essa questão do meu pecado. Eu já sei. Eu vou chamar os líderes para fazer uma oração bem forte para mim. E aí eu vou me livrar do pecado. É isso? Não. A única solução para o pecado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim: Jesus, Ele é
a única solução para resolver o meu problema. Eu e você estávamos mortos, mas através do sangue de Jesus, Hebreus 9, 22, a parte C, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas então o que aconteceu? Jesus como solução. Deus estava lá no céu e pensando, e agora o que eu vou fazer? Então Deus, ele teve uma grande ideia e ele planejou um plano perfeito. Ele viu o seu filho Jesus sem pecado nenhum. Nele não havia morte, nele não havia pecado, nele não tinha mancha nenhuma. E ele olhou para a humanidade, todos nós afastados de Deus por causa do pecado. Então ele olhou para nós e pensou, o único que pode religar esse povo, religar os filhos novamente a Deus, é o meu filho Jesus. E vai ser através dele. Então Deus pegou o seu único filho Jesus e enviou à terra. E Jesus aqui em forma de bebê nasceu e foi crescendo. E então ele conseguiu e foi cumprindo o seu propósito, a sua jornada. Ele era homem, ele poderia ter pecado? Ele era homem, como eu e você. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Eu vim para salvar a humanidade. Deus, o meu Pai, colocou em mim um propósito de livrar a humanidade do pecado, de tirar a humanidade do lamaçal do pecado, de tirar a humanidade da enfermidade, de tirar a humanidade de tanto desastre. Eu vim aqui com este propósito. Então Jesus, ele foi até a cruz e ele derramou o seu sangue puro, limpo, sem mácula, sem mancha. Ele não precisaria morrer na cruz do Calvário, mas ele se entregou. Ele se entregou de corpo, alma, coração para nos salvar. Para salvar as crianças, para salvar os jovens, para salvar os adultos, para salvar a humanidade. E a palavra do Senhor diz que ele derramou o seu sangue, e foi através desse sangue derramado que ele comprou, ele resgatou, ele tirou da mão do diabo aquilo que se chamava vida, ser humano que estava preso ao pecado. Então Jesus foi lá e resgatou, tirou, ele desceu lá embaixo no inferno e resgatou eu e você. Por isso nós estamos aqui hoje, aleluia. Foi através do sangue de Jesus. E quando todos pensaram que ia ficar dessa forma, ele morto naquela cruz, pendurado naquela cruz como um bandido, mas aí vem o grande milagre, porque Deus, o plano dele é perfeito. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é maravilhoso. Ele não pensou em deixar o seu filho na cruz, não. O seu filho Jesus derramou sangue, derramou. O seu filho Jesus sofreu para resgatar a humanidade. Quem merecia estar lá era eu. Quem merecia estar lá era você. Mas hoje nós estamos aqui livres por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, aquele que foi morto na cruz, ele se levantou e ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vivo está. Ele está presente neste lugar. O que você precisa hoje? Deus enviou o seu filho Jesus para resgatar você, para me resgatar. E eu estou aqui, você está aí, livres para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! A palavra do
Senhor diz que aquele que o aceita, Ele dá direito de ser chamado de filho. E nós somos então filhos de Deus. Mas pastora, eu ainda não aceitei Jesus. Eu ainda não chamei Ele para morar no meu coração. Ou então eu estou aqui, mas eu estou um pouco afastado de Deus. Hoje é noite para você refletir e chegar perto de Jesus, porque Ele está com os braços abertos para te receber. Jesus jamais, a Bíblia diz que jamais Ele nos abandona. Ele jamais nos deixa sozinho. Ele jamais deixa eu e você sozinho. Nós passamos por situações difíceis, é verdade, passamos. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele pagou esse alto preço para que eu e você pudéssemos hoje ser livres para a glória de Deus. Ser livres para a glória de Deus. E olha só, essa cor, como a Nina disse, tão branquinha, né? Essa cor tão branquinha, essa cor tão maravilhosa, tão branquinha. O nosso coração, o meu coração, o seu coração, ele pode ficar dessa forma. Põe a mão sobre o teu coração. Sinta seu coração bater aí. Está batendo? Está batendo bem forte. É porque Jesus te deu vida. Se seu coração está batendo, é porque Jesus te deu vida. E vida com abundância. Esse coração, nossa mente, a nossa essência, ela pode ficar limpa, ela pode ficar branca para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz lá em João 1, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, diz quem recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu preciso crer, eu preciso me tornar filho, e então eu tenho direito de ser chamado de filho de Deus. Aleluia! E agora com meu coração branco, sem pecado, sem mancha. Mas pastora, o pecado é todo dia, é verdade. Todo dia eu posso pecar. Mas olha aqui, uma consciência que eu e você temos que ter. Eu sempre digo para as crianças, o pecado, ele é por acidente. Todo dia você sofre um acidente? Não. Todo dia você... Não. Então, o pecado, às vezes, quando você vê, você já fez. Ai, já fiz, pequei. Então, eu vou diante do Pai, diante de Deus, diante do seu Filho Jesus, aquele que derramou o sangue puro, aquele que era inocente e se fez culpado por nós. Então, eu chego diante dele e digo, Senhor, me perdoa. Faz com que o meu coração fique branco de novo. Faz com que o meu coração seja limpo. Então o Senhor, Ele nos perdoa, porque a todo pecado confessado alcança o perdão. Todo pecado confessado, Jesus perdoa. Mas é lógico que toda hora eu não vou ficar, pequei de novo. Não, quando eu aceito Jesus verdadeiramente, quando eu me arrependo com arrependimento genuíno, então Jesus mora em minha vida, então eu procuro andar nos seus caminhos, então não há porquê toda hora o meu coração branco ficar manchado, porque eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida com as vitaminas. Quais são as vitaminas? B e O. O que é isso, B e O? Bíblia e oração. E eu coloco mais uma coisa: Bíblia, oração e comunhão. Essa comunhão é isso aqui que você está fazendo agora na igreja. Congregando na igreja, eu aceito a Jesus, Jesus me limpa de todo o pecado, o meu coração fica limpo, então eu entendo todo o processo de arrependimento que eu preciso ter para ter uma vida santa, assim como meu Deus é santo. Mas agora eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, e eu preciso também congregar.
Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no templo, eu preciso orar, eu preciso vir aqui, eu preciso ter comunhão, eu preciso estar junto com o meu irmão. Diga glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé nesta hora. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que para que eu me torne filho de Deus, aqui na parte do verde, né, do crescimento, tem duas referências. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Antes crescei na graça, no crescimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu que Jesus é o plano perfeito para todas as coisas. Nesta noite, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo. Eu estava lá em casa, meditando nessas palavras, nos versículos, e o Senhor colocou no meu coração que tem pessoas que iam estar neste culto, que já pertencem à igreja, mas que nunca fizeram uma oração de confissão. Simplesmente foram vindo, mas ainda não fizeram uma oração de confissão, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, confessando que Jesus Cristo é o Salvador, confessando que Jesus Cristo é Ele que te deu vida, confessando que Jesus Cristo é o único que pode te ligar a Deus. Às vezes você passa anos e anos na casa do Senhor, mas ainda verdadeiramente não o recebeu como único e suficiente Salvador da sua vida. Então eu quero que você feche os seus olhos, mesmo você sendo pastor, líder, irmão, há muitos anos na igreja. Ah, pastor, eu estou há 30 anos na igreja, vou fazer essa oração. Sim, todos nós vamos fazer essa oração. Amém? Você vai repetir pós mim, eu vou falar e você vai repetir. Senhor Jesus, nesta noite, eu me coloco diante da tua presença. O Senhor é santo, é amor. Eu te amo. Nesta noite, entra no meu coração. Sonda o meu coração. Endireita os maus caminhos. E eu te recebo como meu Salvador, como meu Deus, como meu Pai. Eu te recebo, Senhor Jesus. Entra na minha vida, transforma a minha vida. A partir de hoje, eu quero mudar. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu te aceito. Apaga os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero pertencer ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quem fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão assim.